de assunto sério agora. Para tudo, pelo amor de Deus, que vocês estão fazendo. Eu digo assim, não sai daí, claro, né, da nossa programação. Tira o celular, foca aqui em mim, ou chega bem pertinho do celular, porque a gente vai falar aqui um assunto muito sério. A gente já vai abordar o AVC. Para quem não sabe exatamente o que é o AVC, o acidente vascular cerebral. Ele também é conhecido como derrame cerebral, que é, na verdade, uma condição que afeta milhares de pessoas no mundo. Infelizmente, é uma das principais causas de morte e de incapacidade permanente em adultos. Em termos de estatísticas, bora falar? O AVC, ele afeta milhões de pessoas em todo o mundo, a cada ano. Então, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a nossa OMS, cerca de 15 milhões de pessoas sofrem AVC a cada ano. E 5 milhões delas acabam morrendo, né? Como esse resultado. Agora, no Brasil, estima-se que cerca de 100 mil pessoas morrem devido ao AVC a cada ano. Embora essas estatísticas, elas possam e são assustadoras, é importante lembrar aqui, gente, que tem muitas medidas que a gente pode tomar para prevenir e tratar o AVC também, que é o diagnóstico precoce e o tratamento imediato. Não adianta. Eles são fundamentais para melhorar as suas chances de recuperação e, principalmente, evitar sequelas permanentes. Coloca a foto do nosso doutor querido, o doutor Murilo Cardoso, o nosso médico especialista em geriatria, vai bater um papo com a gente daqui a pouquinho, aliás, agora, a respeito desse tema, para a gente chamar a atenção e abordar esse assunto com os nossos familiares. Eu, como apresentadora, como mãe, futuramente como avó, futuramente como sogra, eu acho que eu digo assim, tem que cuidar da nossa família. O doutor Murilo, ele trabalha a fundo nessa prática. Então, ele construiu uma empresa para cuidar dos nossos vovôs e vovós. E um dos assuntos que ele aborda dentro da sua clínica, do seu espaço, é sobre infarto e sobre AVC. Por isso que hoje essa matéria é tão importante. Pode rodar. Olá, boa tarde. O assunto que vamos discutir hoje é AVC. Nós temos alguns vasos sanguíneos que levam sangue para o cérebro. Se esses vasos entupirem ou ter alguma obstrução, nós temos o AVC isquêmico. Ou também nós podemos ter o extravasamento ou rompimento desse vaso. Nós temos o extravasamento de sangue no tecido cerebral e aí nós temos o AVC hemorrágico. Tanto no AVC isquêmico quanto no AVC hemorrágico, nós vamos ter a morte do tecido celular, ou seja, dos neurônios, e isso vai implicar em algumas limitações. Olá, bom dia, doutor Murilo, tudo bem? Sou Sônia Ribeiro, de Umuarama. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Eu vou fazer 60 anos esse mês, agora, dia 20 de abril, e há algum risco maior de AVC? Existe alguma prevenção ou tem alguma coisa a ver também com hereditariedade? Você poderia me responder? Eu te sigo nas redes sociais. Parabéns pelo seu trabalho. Um beijo. Muito obrigada. Muito boa pergunta, Sônia. Quem tem um histórico de AVC na família tem sim uma predisposição a desenvolver um AVC. Não só o AVC, mas quem tem alguns fatores de risco, como dislipidemia, que é alteração no colesterol, hipertensão arterial, diabetes, sedentarismo, uso abusivo de álcool, fazer uso do tabaco, né? Pacientes fumantes têm um risco aumentado de desenvolver o AVC. Sônia, então como nós podemos ver, 80% dos AVCs podem ser prevenidos. Que tipo? Como? Mudando o estilo de vida, né? Então nós sabemos quais são os fatores predisponentes, então nós podemos fazer uma boa alimentação, ter um controle adequado do colesterol, do diabetes, da hipertensão, também podemos fazer atividade física, sair um pouco do sedentarismo e tudo isso vai ajudar no controle e prevenção do AVC. Uma outra coisa muito importante, Sônia, o AVC é a doença que leva a maior incapacidade e a segunda maior causa de morte no mundo, perdendo apenas as doenças cardíacas. Então, a prevenção é o melhor remédio. Fala, doutor, tudo bom? Me chamo Nicolas e tenho alguns casos de AVC na minha família e eu queria saber como que eu faço para reduzir o meu risco de ter um AVC. Obrigado, doutor. Nicolas, muito interessante a sua pergunta. Como nós já sabemos quais são os fatores de risco para o surgimento ou aparecimento de um AVC, nós temos que agir de forma preventiva. Como? Temos que visitar nosso médico periodicamente,
prevenir as doenças crônicas ou, quando ela já é existente, tratar a hipertensão, a dislipidemia, que é a alteração do colesterol, até mesmo o diabetes. Realizar também atividade física é muito importante, além de cessar o tabagismo e também diminuir o consumo de álcool. Oi, doutor, aqui é a Silvana de Sarandi. Doutor, quem já teve AVC pode ter outro? Vamos lá, Silvana. A sua pergunta é uma dúvida muito frequente. Infelizmente, quem já teve um episódio de AVC tem um risco aumentado em até 40% de ter um outro episódio. O problema é que em cada episódio, os sintomas ou até mesmo as limitações, elas vão ficando maiores. Por quê? A cada AVC, nós iremos comprometendo uma região do cérebro e aí levando essas limitações. Silvana, para complementar a sua pergunta, nós vamos abordar os sintomas de um AVC. Nós falamos 3 palavras para identificar. A primeira delas é o sorriso. Peça para a pessoa sorrir. Se ela tiver alteração na mímica facial, provável que esse paciente pode ter um AVC. A segunda delas é o abraço, ou pedir para esse paciente elevar os braços. Como o AVC acomete um lado do corpo, um lado eu vou ter uma força preservada, mas de um outro uma força diminuída. E o terceiro delas é pedir para o paciente falar ou cantar um trecho de uma música. O paciente que sofre com AVC também tem uma alteração na fala. Você percebendo um desses 3 sinais, alteração na mímica facial, alteração na força muscular de membros e alteração na fala, você precisa procurar um pronto atendimento com urgência. Olá, doutor, boa tarde. Me chamo Letícia, sou aqui de Sarandi. Doutor, quanto tempo leva uma pessoa para se recuperar completamente de um AVC? Ótima pergunta, Letícia. Quem tem um AVC ou algum familiar, essa é uma dúvida muito frequente. Quanto tempo nós levamos para recuperar? Isso vai variar muito do que? Da área cerebral acometida, do tamanho do acometimento e também da região cerebral. Lembrando que cada região do cérebro é responsável por uma função, tá? Então não dá para a gente precisar, tá? Geralmente a alteração é na fala, é na motricidade, então cada paciente vai evoluir de uma forma diferente. Letícia, além do AVC, que é o acidente vascular cerebral, a gente pode encontrar também como AVE, que é acidente vascular encefálico. Nós temos o AIT, que é um ataque isquêmico transitório. Ele é bem parecido com um acidente isquêmico, porém ele é transitório. De um momento eu tenho essa obstrução e logo eu tenho essa desobstrução. Então o paciente ele vai ter algum comprometimento na fala, motor, mas em poucos dias ou semana ele retoma as suas funções normais. Quem já teve um AIT tem uma chance muito grande de desenvolver um AVC. Fala, doutor, tudo bem? Eu me chamo Felipe. Eu tive um caso de AVC na família da minha tia e eu queria saber como que a gente pode tratar, quais são os efeitos colaterais dos remédios, dos medicamentos, como que a gente pode resolver isso, como que a gente pode cuidar do paciente após o AVC. Obrigado. Felipe, uma ótima pergunta, uma dúvida muito frequente. Quem tem um episódio de um AVC, um AIT, nós temos que introduzir algumas medicações ou até mesmo ajustar a dose. Nesse ajuste de dose, o paciente pode sentir, exemplo, eu ajusto a dose na medicação para pressão, então a pressão dele pode ficar um pouco mais baixa, ou até na medicação para o diabetes, ele pode apresentar um pouquinho de tontura, uma sensação de cansaço. Mas os efeitos colaterais dessas medicações são insignificantes comparado com os benefícios que nós temos com o uso delas. Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, AVC, um tema muito frequente. Lembrando que 80% dos episódios podem ser prevenidos, mudando apenas estilo de vida, alimentação, atividade física. Então, a prevenção é o melhor remédio. Na próxima semana, voltaremos com mais informações sobre saúde. E eu vou deixar um recado muito importante para você. A Melhor Idade Cuidados está numa fase de captação, recrutamento e seleção de cuidadores. Então você que é técnico de enfermagem, você que já trabalha como cuidador ou você que não trabalha como cuidador, mas tem essa experiência, entre em contato conosco. As informações estão aqui na tela. Entre em contato no nosso site melhoridadecuidados.com.br ou manda uma mensagem no WhatsApp e você será prontamente atendido. Valeu, doutor. Viu só? Então, você que é da área da saúde, tá? Você que gosta de cuidar realmente, né, dos nossos vovôs e vovós, você que gosta de cuidar de fato, você que é atenciosa, cuidadosa, é o seu momento de brilhar, tá bom? Então, Melhor Idade Cuidados
É uma clínica que vai receber você, vai treinar você, vai te capacitar. Então tá aqui, ó, o arroba Melhor Idade, risquinho, né, o underline ali, ó, cuidados, e o site melhoridadecuidados.com.br, o WhatsApp na tela 991226065. Faça parte desse recrutamento, venha ser um grande sucesso e dá amor a quem precisa, com a ajuda de quem realmente entende, que é o Dr. Murilo Cardoso, o nosso médico parceiro aqui do programa com especialidade em geriatria, tá bom? Recado dado pra vocês, doutor. Sinta-se beijado e abraçado. No dia do beijo é abraço e a gente se vê na próxima quinta-feira, tá bom? E o tema da nossa semana, inclusive da semana que vem, vai ser sobre infarto, tá, gente? Vai ter depois mitos e verdades com o doutor também, então vai ser bem legal. Fala, produção!